início a este primeiro programa, este primeiro cheque-mate. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Começamos a falar sobre o concelho de Benavente e os temas que interessam também à população do concelho e não só. O cheque-mate pretende abordar as questões, os temas e os assuntos de forma simples, sem tabus. Também o objetivo é aproximar o poder local da população e tentar fazer isso de forma mais dinâmica possível. Contamos também, por isso, com a colaboração dos nossos ouvintes em programas posteriores, para depois também nos fazerem chegar as suas sugestões e também algumas questões que eventualmente queiram colocar aos nossos intervenientes, aos nossos convidados, ao nosso painel, que posso também passar a apresentar e que vão ficar sempre estes os convidados para falar sobre o concelho de Benavente. Da CDU, o Hélio Justino, que também exerce funções de vereador na Câmara Municipal de Benavente. Do Partido Socialista, o vereador Pedro Pereira, portanto neste momento está a exercer as funções de vereador socialista na Câmara, e do PSD, o Ricardo Oliveira, que também é vereador na autarquia de Benavente. Vamos começar... Vereador do PSD. Do PSD na autarquia de Benavente, exato. Vamos passar já a abordar um dos temas que foram propostos por um dos intervenientes. Neste caso, vamos começar por falar de uma questão que foi um tema sugerido previamente pelo Ricardo Oliveira e que tem a ver precisamente com a posição das escolas, dos estabelecimentos de ensino do município de Benavente no ranking nacional. Portanto, a Escola Secundária de Benavente ficou na posição 511 no ranking nacional das escolas relativos a 2017, com 9,66 em 20 valores, assume a posição 401 no ensino público. Portanto, isto significa que piorou 7 posições em relação ao ano de 2016. Também, ainda relativamente a estes dados, foram realizados 385 exames e 19,7% dos alunos têm SAS. Ricardo, porquê é que propôs este tema e que análise é que faz, que leitura é que pode retirar destes dados agora divulgados? Boa tarde. Eu, antes de mais, queria começar por cumprimentar a Marta Carvalhal. Aqui uma palavra de apreço também à Rádio Íris pela iniciativa de promover estes debates mensais ou estas conversas, porque efetivamente é importante e é o órgão local que temos em termos de rádio e, portanto, faz todo o sentido. Acho que é uma medida positiva. A Rádio Íris está de parabéns e espero, com os meus colegas de mesa, o Hélio Justino e o Pedro Pereira, espero sinceramente que consigamos, no fundo, esclarecer aqui algumas questões que muitas vezes não teríamos oportunidade de esclarecer ou de debater noutros fóruns, e por isso o meu cumprimento a eles, lamentando, no entanto, tinha que começar já com um lamento, que nesta primeira edição, e por ser a primeira, era suposto que o elemento indicado pela CDU fosse o Sr. Carlos Coutinho, mas ele logo à primeira falha. Nós já estamos habituados que ele de vez em quando falhe, mas logo à primeira faz-se substituir pelo vereador Hélio Justino, que eu muito respeito e estimo, mas era muito mais simpático se efetivamente ele estivesse cá, porque era com ele que nós contávamos também ter estas conversas mensais. Relativamente àquilo que me pergunta, de facto, este ranking do ensino básico e também secundário e profissional, é um ranking que podemos dizer que tem a importância que tem, uma vez que se baseia em alguns critérios e tem um grande peso. O critério que tem, porventura, o maior peso é o critério da avaliação dos alunos, e sabemos que isso também pode diferir de escola para escola, mas considerando que tem uma importância, mas que muitas vezes as coisas podem não ser tão assim como o ranking nos diz, não deixa de ser um sinal preocupante para mim,
na medida em que vejo o posicionamento das escolas de Benavente, as escolas básicas, portanto, a Escola Básica Duarte Lopes em Benavente, a Escola Básica do Porto Alto, a Escola Básica João Fernandes Pratas em Samora Correia, a Escola Secundária de Benavente com o ensino normal e o ensino profissional, as vejo na segunda metade da tabela do ranking. E, portanto, estas coisas têm a importância que têm, mas temos que olhar para isto com seriedade e, de facto, questionar se o caminho que está a ser seguido nessas instituições de ensino, se é, de facto, o caminho que nos poderá levar a ter estudantes e profissionais no futuro, quando tiverem os seus empregos, melhores pessoas no futuro. Isto preocupa-me especialmente e então, desde que sou pai, me preocupa ainda mais, porque efetivamente nós gostamos que os nossos filhos, os nossos jovens frequentem escolas e de lá possam sair e realizarem-se profissionalmente, não é? E quando temos no ranking, por exemplo, nacional, o ensino básico em Benavente na posição 724, a Escola Básica do Porto Alto na posição 720, a Escola Básica de Samora Correia na posição 831, e em termos distritais, naquilo que é o cômputo geral do distrito de Santarém, temos, por exemplo, a Escola Secundária de Benavente em 21º lugar, é a última. A Escola Secundária de Benavente no distrito de Santarém está no fim da tabela, no ranking. Temos depois, em 47 escolas básicas, temos a Escola Básica Duarte Lopes na posição 36, temos a Escola Básica do Porto Alto na posição 35, temos a Escola Básica Professor João Fernandes Pratas em Samora Correia na posição 42, em 47. Isto, de facto, deve preocupar-nos, e aqui a Câmara Municipal, o município, como entidade parceira das escolas, deve cada vez mais estar interessada e ajudar na resolução disto. E eu lembro, por exemplo, que no que diz respeito aos jardins de infância, portanto ao pré-escolar e às escolas de primeiro ciclo, o município tem uma grande responsabilidade. Enquanto que neste ranking aqui não tem uma responsabilidade direta, nas escolas de primeiro ciclo tem. E nos jardins de infância também. Mas o que é que poderá estar aqui o que eu quero dizer com isto é que, se nós tivermos crianças melhor preparadas logo desde o jardim de infância e no primeiro ciclo, certamente que quando chegarem ao segundo e terceiro ciclo, conseguirão obter outros resultados e ter outra ajuda dos professores que porventura hoje não estão a conseguir ter. E aí é uma responsabilidade direta da Câmara Municipal de Benavente. Porque, por exemplo, a Câmara Municipal de Benavente deve fazer um esforço acrescido, tem responsabilidades acrescidas naquilo que é o desenvolvimento da comunidade escolar no ensino básico do primeiro ciclo e no jardim de infância. Nós temos que ter esta preocupação das crianças que estão a frequentar o primeiro ano, o segundo ano, a terceira classe, a quarta classe, de termos esta preocupação de os preparar cada vez melhor para enfrentarem depois o segundo, terceiro ciclo e o ensino secundário. Quero eu com isto dizer que no ensino básico, segundo e terceiro ciclo e secundário, há um caminho que deve ser feito e a Câmara não se deve aliar desse caminho. E eu acho muito sinceramente que a Câmara Municipal de Benavente não tem feito tudo o que está ao seu alcance para ajudar a comunidade escolar do município a ser melhor do que aquilo que é. E eu, quando digo a ser melhor, não estou com isto a querer ser depreciativo para os professores, porque eu acredito que os professores desenvolvam um trabalho árduo, havendo certamente alguns professores que não corresponderão à expectativa, mas que a maioria dos professores se empenha e que muitas vezes até olha para isto com alguma injustiça face ao trabalho que desenvolve ao longo do ano. Também acredito que os funcionários, as auxiliares destas escolas também se esforcem para que tudo seja diferente, mas é preciso que a Câmara Municipal, porque nós não devemos estar satisfeitos por estarmos nos últimos lugares da tabela. Nós temos que querer que o nosso ensino, que a nossa escola secundária, que as nossas escolas básicas atinjam os primeiros lugares da tabela. E é para isso que todos temos que trabalhar. E eu acho que aí a Câmara Municipal de Benavente não tem feito o esforço devido e mais. Naquilo que é o primeiro ciclo, como eu disse há pouco, naquilo que é o primeiro ciclo, deve reforçar
aquilo que é a sua ação no primeiro ciclo e nos jardins de infância, porque a Câmara Municipal não se pode só limitar a servir refeições e a ter lá as auxiliares, tem que ser muito mais. Tem que ser uma entidade cada vez mais cooperante, colaborante e cada vez mais uma entidade que esteja do lado da procura de soluções para prepararmos para que eu, por exemplo, no meu caso concreto, quando as minhas filhas ingressarem na primeira classe, que comecem logo aí uma caminhada que no fundo possa levá-las a ter uma vida melhor, uma vida profissional de sucesso no futuro. Isso vai depender da escolaridade delas, seja regular ou seja no ensino profissional. Vamos passar então, antes de passar ao Pedro, ao Hélio Justino, para que fale também sobre esta questão dos rankings, e uma das questões que muitas pessoas também levantam relativamente aos rankings é a forma como são avaliados. Portanto, todas as escolas são avaliadas pelos mesmos critérios, independentemente do contexto sociocultural. Relativamente a estas, à posição dos estabelecimentos de ensino do concelho, enfim, que comentário é que merece e se alguma coisa poderá ser feita pela Câmara, pela autarquia, para contrariar estes resultados ou melhorar algumas destas posições? Antes de mais, muito boa tarde, é um gosto estar aqui, cumprimentar o auditório da Íris, a Marta Carvalhal, felicitar pela iniciativa, cumprimentar os colegas de painel, o vereador Ricardo Oliveira e o vereador Pedro Pereira, dizer que o Presidente não está para estarmos ao mesmo nível, assim temos 3 vereadores da Câmara Municipal. Eu espero corresponder com a minha participação e contribuir sobretudo para aquilo que a rádio pretende, que é aproximar os cidadãos do poder local, tratando os assuntos sempre com verdade, com coerência, e espero corresponder às expectativas para que no final o colega vereador Ricardo Oliveira possa mudar de opinião e achar que eu posso também dar um contributo ao nível do que daria o senhor Presidente da Câmara. Os seus afazeres são muitos, como devem compreender, e portanto foi decisão que pudesse ser eu a representar a CDU. Hélio, os meus também não são menores. Todos nós. Porque dos 7 eleitos na Câmara sou o único que trabalho para uma entidade privada e portanto tenho que responder a um patrão. Os outros estão todos... Bem, o Pedro Pereira e a vereadora Flor Bela também têm que responder a um patrão. Mas... Todos temos. Vamos ver. Todos temos. Em relação ao assunto em questão, o que eu tenho para dizer é que temos todos muito trabalho pela frente. E quando digo todos, digo a comunidade escolar, que envolve as autarquias, os agrupamentos de escolas, os professores, os alunos, os pais. E temos muito trabalho pela frente porque a ninguém seguramente satisfaz este posicionamento no ranking das nossas escolas. Agora, importa em conjunto refletir o porquê e arregaçar as mangas e trabalhar para, obviamente, alterar este percurso e esta tendência que, infelizmente, nos últimos anos se tem constatado, ainda que de ano para ano se assistam a algumas variações, por exemplo, e isto também serve para refletirmos, no caso da escola do Porto Alto e da escola de Samora Correia, que fazem parte do mesmo agrupamento, uma teve de 2016 para 2017 uma subida no ranking significativa e a outra teve uma descida significativa. Portanto, são tudo questões que nós devemos abordar para perceber o problema no seu global. Relativamente à Câmara, óbvio que sempre esteve disponível e estará para procurar solucionar este problema. E isso, quando digo solucionar, digo podermos inverter a posição das nossas escolas neste ranking, que tem o valor que tem. É importante dizermos que pode ser uma referência e devemos, como referi, refletir em relação a ela, mas é frustrante para quem faz o seu trabalho no dia-a-dia, certamente com todo o empenho, com toda a dedicação, depois estar exposto desta maneira, através deste ranking. Em relação à Câmara Municipal,
que, como disse o vereador Ricardo Oliveira, e muito bem, não tem uma responsabilidade direta no que diz respeito ao ensino do terceiro ciclo e secundário, não significa que não tenha uma preocupação grande e não esteja totalmente disponível para contribuir aqui para uma solução. A Câmara Municipal de Benavente penso que tem tido uma postura, e isso é confirmado pelos parceiros, de grande abertura, grande proximidade, grande diálogo com os nossos agrupamentos, com toda a comunidade escolar, no sentido de facto que as coisas possam funcionar melhor, possamos ter o tão desejado sucesso escolar, possamos ter alunos que criem aqui as suas bases e que no futuro possam, obviamente, estruturar a sua vida de acordo com este percurso escolar. Em relação ao que falou especificamente o vereador Ricardo Oliveira, e naquilo que compete à ação direta ou mais direta da Câmara, a Câmara de facto tem outras responsabilidades ao nível dos jardins de infância e também do primeiro ciclo. Não tem responsabilidades exclusivas, diga-se, a questão pedagógica depende sempre do Ministério da Educação, mas eu penso que tem feito um trabalho importante, que o vereador, pelas suas palavras, menosprezou um pouco, e que é um trabalho que tem sido valorizado pelos agentes diretos, ou seja, pelos professores, pelos diretores dos agrupamentos, um trabalho que implicou, de resto, um grande esforço de melhoria do nosso parque escolar, da requalificação desse parque, e, portanto, neste momento, sendo um trabalho em curso, não estando completo, nós podemos dizer que temos a este nível um parque invejável comparativamente com outros municípios, mas é um trabalho que temos que continuar. Tem dinamizado um conjunto de projetos, algum deles com alguns anos, o Plano de Saúde e de Intervenção Direta no primeiro ciclo, com 6 técnicos a trabalhar diretamente no terreno, com os alunos e com os professores, que têm dado resultados extraordinários e, portanto, que têm implicado também um grande investimento por parte da Câmara Municipal. Está para se iniciar muito em breve um programa para a promoção do sucesso escolar e combate ao abandono, onde vão estar mais 5 técnicos contratados pela Câmara Municipal de Benavente no terreno a trabalhar diretamente com os agentes educativos. Não é um programa exclusivo da Câmara de Benavente? Sim, é um programa de toda a comunidade intermunicipal de Alzírio do Tejo. Nasce da comunidade intermunicipal, portanto nunca foi uma coisa que a Câmara de Benavente tivesse pensado fazer por si só. Quero dizer que se não fosse a comunidade intermunicipal a pensar nisso, não se concretizava. Isso é o que o Sr. Vereador diz, e por pensar assim não quer dizer que seja o correto. Isto é uma oportunidade que surge, é um programa que é financiado e, portanto, a Câmara Municipal de Benavente, obviamente que, podendo entrar num programa que tem financiamento, isto não significa que não pudesse criar alternativas que têm sido discutidas ao longo dos anos, sobretudo no Conselho Municipal de Educação. Portanto, ninguém está a empurrar a Câmara para este programa. Este programa a Câmara considerou fundamental e, portanto, não podia desperdiçar esta oportunidade. Agora, não existindo este programa, com certeza que têm sido, ao longo dos anos, discutidos com os agentes diretos e discutido no Conselho Municipal de Educação a intervenção do terreno e a participação na Câmara. Portanto, é injusto quando se dizem algumas coisas, porque a Câmara sempre teve uma postura de grande abertura, de grande disponibilidade para participar e para se envolver nesta caminhada com os agrupamentos de escolas. Mas, Hélio, perante estes resultados vai ser feito algo de diferente? Enfim, considera que deve ser implementado outro tipo de programa? De que forma é que estes dados agora poderão ser analisados no sentido de, eventualmente, ter que se proceder a alguma mudança para melhorar estes resultados? Sendo que não é, portanto, diretamente a Câmara, não é, no que diz respeito também às escolas secundárias, que têm uma influência de forma direta. Mas de que forma é que agora, perante estes resultados, se pode fazer alguma coisa? Como dizia, este é um trabalho de toda a comunidade escolar e, naturalmente, que este ranking deve merecer a nossa melhor atenção, devemos refletir em relação a ele, devemos, em conjunto com a comunidade escolar,
fazer o que estiver ao alcance para poder reverter esta situação. Agora, é como referi, é um trabalho onde todos têm que estar envolvidos e não podemos esquecer que a responsabilidade maior nestes níveis de ensino depende do Ministério da Educação, depende do governo do nosso país. Portanto, temos que questionar os passos que têm sido dados. É óbvio que nós localmente não estamos satisfeitos por surgir nestas posições. Sabemos que há um grande empenho para que as coisas possam funcionar de outra maneira. Nos últimos anos não se têm conseguido obter os resultados que eram desejáveis. Significa só que temos que continuar a trabalhar, que temos que continuar a procurar inverter este caminho. Este programa de que falei é mais um, mas a reflexão deve ser conjunta com os agentes diretos e a Câmara estará, como sempre esteve, disponível seguramente para poder ter uma intervenção nesta área que seja significativa e que possa dar um contributo para atingir esses objetivos. Vamos ouvir também o Pedro sobre esta questão dos rankings. Que análise é que faz destes resultados agora divulgados? Bom, em primeiro lugar, boa noite a quem nos vai ver através do YouTube ou do Facebook e também em 91.4. Neste caso é bom dia. Boa tarde. É bom dia. Ainda é antes do almoço. Bom dia. Elogiar e agradecer à rádio o convite. Esta ideia e este programa, a meu ver, vem dar um contributo positivo à democracia e também ao desenvolvimento do município de Benavente, e é com muito gosto que aqui estou. Cumprimentar também os meus colegas, vereador Hélio Justino da CDU e vereador Ricardo Oliveira do PSD, e deixar também uma segunda nota de lamento pelo facto do Sr. Presidente da Câmara não estar presente neste debate e em seu lugar... Desculpe, deixe-me só referir, porque como já referiu nessa questão 2 vezes, portanto, e como é o primeiro programa, também para esclarecer que nós fizemos os convites aos partidos e, portanto, cada partido acabou por depois designar a pessoa que, enfim, que achavam que podia vir a participar de forma permanente neste programa. A CDU achará que o vereador Hélio Justino terá uma melhor performance no debate do que o Presidente Carlos Coutinho. Muito bem, mas concluindo, lamentar esse facto, não obstante os convites terem sido feitos aos partidos, o que é facto é que nós respeitamos, obviamente, o vereador Hélio Justino pela experiência e currículo que tem, não é isso que está em causa, a questão é que não esteve no anterior mandato neste Executivo e há responsabilidades que não lhe podem ser feitas e, portanto, o Presidente é que devia de responder por aquilo que se passou no anterior mandato, uma vez que estamos em 4 meses de mandato, e assim evita o diálogo, mais uma vez, e o debate com aqueles que foram os principais adversários e opositores há poucos meses nas eleições. Mas relativamente à educação, considero que é, de facto, um pilar fundamental do desenvolvimento de qualquer comunidade, qualquer região e país. Sem uma educação de qualidade, nós não conseguimos ter desenvolvimento e progresso neste município e o facto de sermos um município que nos últimos anos se tem atrasado naquilo que nós considerávamos ser o caminho e o rumo do desenvolvimento e do progresso, também se deve a estes indicadores preocupantes. E estes indicadores têm-se vindo a arrastar ao longo dos anos. E, portanto, já não é o primeiro ano que isto acontece, o que reforça também a nossa preocupação. As taxas de insucesso escolar e de abandono escolar são bastante elevadas e nós temos que atacar o problema de frente. A Câmara é, de certa forma, indiretamente responsável também. Nós, direi, enquanto município no seu todo, todos os agentes que fazem parte da educação e do ensino, não estamos a conseguir responder positivamente a este desafio que é o combate ao insucesso e ao abandono escolar e temos que tomar medidas. E eu deixo aqui algumas propostas, que são no sentido de melhorar o acompanhamento psicológico dos alunos em articulação com os pais e com os professores.
criarmos também um gabinete multidisciplinar de acompanhamento dos alunos, dos cursos, para avaliar problemas e encontrar soluções para diminuir este abandono e insucesso escolar. Fazer também uma pré-avaliação das características do perfil e do potencial dos alunos relativamente aos cursos escolhidos. Porque o que é que acontece? Muitas vezes os alunos não estão vocacionados para determinado tipo de cursos e isso leva também a uma certa desmotivação e também às notas não serem aquelas que podiam estar de acordo com o potencial que eles têm para cursos que tivessem mais vocação. Isto acontece na educação como acontece em modalidades esportivas ou culturais. E, portanto, há que fazer uma pré-avaliação antes da escolha, sobretudo na entrada para o secundário, que já marca os anos que antecedem o futuro na universidade e no mercado de trabalho, aí uma especial preocupação e isso terá que ser feito. Depois criar também estímulos para aumentar o valor, por exemplo, monetário das bolsas de estudo, com vista a premiar e a estimular ainda mais o mérito. Estas são algumas das medidas que aqui deixo e contributos para que possamos, de facto, contribuir para o evoluir da educação, do ensino, que será também o evoluir deste município. Marta, posso... Diga. Esta questão do insucesso escolar, o combate ao insucesso escolar começa no primeiro ciclo. Começa, até podemos dizer que começa nos jardins de infância. E aí a Câmara Municipal tem uma responsabilidade direta. E, portanto, quando o vereador Hélio Justino diz que, neste caso, a gestão CDU em Benavente tem feito tudo o que é possível, tudo o que está ao alcance, tem dialogado bastante com os parceiros escolares, bem, isto é muitas vezes aquilo que é dito, mas depois pode não corresponder efetivamente à realidade. Sim. Porque, por exemplo, a Câmara Municipal tem uma responsabilidade direta nas escolas de primeiro ciclo do ensino básico e nós temos no nosso município salas do primeiro ciclo do ensino básico sem quadro interativo. Nós temos. A comunidade escolar já fez chegar por algumas vezes à Câmara, se calhar não de forma oficial, mas dizendo que nós vivemos na era do digital, nós não vivemos há 20 anos atrás, os tempos hoje são outros e, portanto, as nossas crianças estão habituadas a ter outros métodos de ensino e que seria importante para promover uma melhor aprendizagem que, por exemplo, as escolas do primeiro ciclo tivessem alguns tablets disponíveis para as crianças poderem fazer alguns jogos interativos, poderem ter alguns jogos, no fundo, de aprendizagem do abecedário, de matemática, etc. Porque isso motiva as crianças e é uma coisa a que hoje generalmente estão habituados em casa e a Câmara não tem dado uma resposta positiva a estas solicitações. Portanto, nós não nos podemos limitar a estar satisfeitos e dizer que tem sido feito um diálogo bastante, e aqui tem que dizer outra coisa, porque o diálogo, vereador Hélio Justino, se calhar não tem sido tanto como aquele que era desejável, porque se o diálogo da Câmara Municipal com as escolas fosse assim tanto, possivelmente não teríamos assistido há poucas semanas atrás àquela razia de corte de árvores que houve na escola professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia, que evidencia uma clara falta de diálogo da direção da escola com a entidade parceira que é a Câmara Municipal. Vamos também passar ao Hélio Justino relativamente a estas questões dos quadros interativos. Enfim, estão previstos alguns investimentos em termos de material e de novos materiais para a aprendizagem dos alunos no primeiro ciclo? Eu quero dizer que ao vereador Ricardo Oliveira dá jeito apontar o dedo à Câmara e dizer que a Câmara é a grande responsável por isto. Obviamente que não é, claramente que não é, e aqui pode ser a minha palavra contra a sua, mas a melhor forma
de podermos esclarecer aquilo que tem sido a ação da Câmara, aquilo que tem sido o apoio da Câmara, é falar com os agentes diretos, falar com os diretores dos agrupamentos, falar com os professores, alguns deles que conhecem outras realidades porque andam, infelizmente, com a trouxa às costas a correr o país. Também será importante falar com os pais. Eu tenho tido aqui a preocupação de não interromper nenhum dos senhores. Mas eu pensava que estávamos num debate, numa coisa mais informal, mas porque não estamos em campanha eleitoral. Eu também não me importo do debate. Estamos aqui cordialmente, interrompo cordialmente, mas... Com certeza, eu também não me importo, só que muitas vezes... Assim, quebra o raciocínio. O senhor não sabe se eu a seguir ia falar dos pais. Antecipou-se, não é? Exato, porque eu ainda só ia nos professores. Vamos ter que depois terminar com este tema também. Ainda só ia nos professores, não sabe se eu ia falar dos pais muito a bem, seguir, não é? Muito bem. Calculei que não. Até porque eu comecei por dizer que toda a comunidade escolar, onde inclui os pais, temos que arregaçar as mangas, perceber o que se passa e trabalhar para que o futuro seja melhor. Agora, volto a referir ao vereador Ricardo, dá jeito de apontar o dedo à Câmara. Mas não me parece que seja assim. A Câmara, de facto, tem feito um trabalho. É um trabalho que tem que ter continuidade. Se calhar não temos ainda todas as escolas dotadas de todos os meios que eram importantes, mas não devemos nada, seguramente, a grande maioria dos municípios deste país, no que diz direito às infraestruturas, aos equipamentos das nossas escolas, nomeadamente aquelas que estão à responsabilidade da Câmara Municipal de Benavente. Pode haver situações pontuais, e o senhor referiu situações que são pontuais, agora, ouvindo diretamente os agentes, seguramente que eles terão outra opinião relativamente àquilo que é a prestação da Câmara Municipal de Benavente. Eu diria que, e o vereador Ricardo Oliveira transmitiu que a preocupação, onde é que deve começar esta preocupação? Deve começar em casa, pelos pais, mas deve ser uma preocupação igual dos professores, dos diretores dos agrupamentos e de toda a comunidade, incluindo, obviamente, as autarquias, nomeadamente a Câmara Municipal. Vamos então terminar com este tema e ainda antes de passarmos aos temas sugeridos tanto pelo Pedro Pereira como pelo Hélio, vamos ouvir também os moradores da urbanização do Sapal e do bairro 1º de Maio em Samora Correia, que enfim estão revoltados por causa da etar da Quinta dos Gatos, dos maus cheiros provenientes daquela estação de tratamento de águas residuais e que dizem-se esquecidos e desprezados e que dizem já estar numa situação de bastante desgaste, uma situação que se arrasta desde 2010. Os moradores queixam-se também do lixo que é depositado, isto já da parte de fora da etar. A Iris FM esteve em reportagem esta semana junto dos moradores. Convido-os também ao que ouvirem os moradores para depois também comentarem esta situação, que enfim o Hélio, tendo em conta as funções anteriores que exerceu, também poderá também falar um pouco deste historial. Vamos ouvir então os moradores. Quando é que o vento está aqui do lado do norte é mau cheiro. É a única coisa que pode afetar. Sempre foi assim esta questão dos maus cheiros de etar? Sempre foi assim, quando tem alturas, outras alturas não dá por nada, porque provavelmente o vento deve estar noutra direção. Mas tem alturas que é insuportável. Tanto faz aqui ao pé da coisa, como às vezes lá na estrada principal. Vive aqui há muitos anos, presumo, aqui nesta zona? Já vivo aqui há volta de 20 anos, perto disso. E quando é que começaram estes cheiros aqui da etar? Foi logo passado, 2 anos, da etar cá estar, sei lá. Esse senhor tem aí muitas datas, já lhe poderá depois dar, mas foi logo passado, 2 ou 3 anitos, assim. Foi assim que isto passou para a etar, deixou de ser das águas do tivemos com o engenheiro Inês, foi em janeiro de 2010. Depois que já tinha começado aqui o cheiro. Isto há 8 anos que estamos sofrendo este martírio, que isto é um martírio que temos aqui, e que ninguém consegue fazer nada. Agora, o que nos dizem é que a etar atingiu o seu limite de capacidade. E nós estamos a atingir o limite da nossa paciência. Porque há crianças, há idosos, há menos idosos, aqui tudo a sofrer com isto. É que se fosse um dia ou outro, ou 2 ou 3 num ano, mas não é quase todos os dias, isto é impossível. E a roupa fica a cheirar também? Fica a cheirar, eu começo a arder os olhos, agora... E acordar durante a noite com o cheiro, porque o cheiro é insuportável. Acorda assim meio estranho, assim, mas o que é isto? Com um cheiro impressionante, é horrível. E isto assim não dá, porque então, a gente quer comer... Você já imaginou o que é estar a comer com o cheiro de etar? Quer dizer, isto é assim um bocadinho
complicado, porque as pessoas querem ter qualidade de vida. Comprámos casas aqui, fizemos aqui investimentos, é um bairro que tem alguma qualidade. E afinal, a Câmara e as águas do Ribatejo degradaram isto tudo, eles é que tramaram isto tudo. Mas o que é que a Câmara disse relativamente a este assunto? A Câmara farta-se dizer coisas, a Câmara farta-se dizer que isto vai ser resolvido, que vão fazer uma nova etar, isto agora, mais recentemente, sobretudo antes das eleições, porque logo passaram as eleições, voltou outra vez o cheiro todos os dias. Antes disso, tínhamos aqui cheiro, teve reuniões connosco a dizer que isto se resolveria. Sentaram lá o senhor das Águas de Portugal, que dizia que tinha só havido uma queixa no início, portanto ele não lhe devem chegar as coisas que as pessoas mandam. Eu mando e-mails, aquela senhora manda e-mails, esse senhor manda para lá abaixo assinados, esse senhor fala diretamente com pessoas. Eles andam a gozar com a gente, claramente a gozar connosco. Olha, não nos ligam puto. Isto aqui já está acabado de ouvir, há 8 anos que andamos neste degredo, isto já é um degredo. Aqui o bairro tem 8 luzes avariadas há anos, não aparece cá ninguém. O ringue, a gente farta-se lhes dizer, aquilo é um barulho infernal, mas isso é o menos. Se nos resolverem isto, a gente já agradece. Esquecidos, abandonados e maltratados, porque já tivemos reuniões na Câmara e o que passam a vida é enganar-nos, estamos a ser maltratados. É basicamente o que estão a fazer. Maltratados e acusar com a gente, porque quando a gente vai lá, que é para nós nos calarmos, que é para isto, enquanto o pau vai, folgam as costas, é o que eles estão a fazer. As costas vão folgando e a coisa está a empurrar com a barriga enquanto a coisa for andando. Mas a gente já está a fartar com isto. Mas a informação das águas do Ribatejo, portanto, era que iam construir uma nova etária? Que há informações mais eu tenho aqui a resposta dele já há 2 anos. Basta ler isso. Quando são respostas que não têm razão de ser. Eles falam aqui que houve uma avaria. Eu lembro-me dessa altura. Pois, a avaria era só de uma máquina que eles têm ali, que podiam ter comprado um regulamento, que é a única coisa que ela precisa. E enquanto essa máquina trabalhou, isto funcionou bem. Não sei qual é que foi o interesse de comprar uma máquina nova que nunca funcionou. Que às vezes, em vez de tirar as lâminas lá para dentro, atiram-nas cá para fora e sai o cheiro aqui por esta janela. Está a perceber? Portanto, isto são desculpas que eles dão e que não têm fundamento. Aquele contentor que está ali... Bom, penso que já deu para perceber, portanto, falei realmente com vários moradores, mas já deu para perceber, portanto, o que é que está aqui em causa, até porque é um assunto que já vem a ser falado e portanto, desde 2010. Portanto, segundo as informações que estão disponíveis, e o Presidente da Câmara também deu essas informações, é que em 2019 a nova etar vai entrar em funcionamento e, portanto, esta etar será desativada. Peço, se calhar, primeiro ao Hélio que fale um pouco sobre este assunto, enfim, que solução é que se pode dar aos moradores. Pois bem, este é um problema lamentável na freguesia de Samora Correia, é um problema que de facto se arrasta há alguns anos, as pessoas têm-se manifestado com grande desagrado e com inteira razão, de facto. Agora, há problemas que são mais fáceis de resolver e outros que têm uma maior dificuldade. Seguramente que os autarcas, acima de tudo, gostariam de não ser confrontados com estas situações e, portanto, ter o condão de poder resolver com a celeridade necessária este tipo de problemas. Ninguém mais do que nós queria ter estas questões resolvidas, porque de facto elas são extremamente delicadas. Agora, como disse, há problemas que são difíceis de resolver. Este é um problema que neste momento é um problema direto das águas do Ribatejo, porque aquela infraestrutura neste momento é gerida pelas águas do Ribatejo, mas é também um problema da Câmara por ser um problema dos nossos cidadãos. De facto, a etar atingiu mais cedo do que se previa o seu limite de capacidade. É isso que está na origem destes maus cheiros. Desenvolveram-se alguns trabalhos que permitiram que em determinados períodos esse cheiro fosse atenuado, mas o problema de facto persiste e os cidadãos têm toda a razão em estar desagradados. A solução definitiva, digamos assim,
passa pela construção da nova etar, um investimento de quase 5 milhões. É uma situação inédita, porque o valor desse investimento financiado por fundos comunitários é um valor mínimo, portanto, é um investimento direto das Águas do Ribatejo, é um esforço extraordinário em função daquilo que de facto é a dimensão do problema. Portanto, só um problema destes permitiria que de facto as Águas do Ribatejo pudessem investir um valor desta ordem. Agora, a construção de uma nova etar, que solucionará garantidamente este problema, tem que passar naturalmente por um processo burocrático e depois de obra que leva mais de um ano, e daí só em 2019 perspectivarmos termos a nova etar construída. Agora, mas pode-se minimizar a situação atual? Tem-se minimizado ao longo do tempo em que este problema dura, tem-se minimizado com algumas intervenções e, portanto, e não é por falta da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia de Samora Correia insistirem permanentemente junto das Águas do Ribatejo, também não parece que seja por falta de vontade das Águas do Ribatejo. Muitas vezes a solução não está, não é fácil, não está nas nossas mãos, não está no estalar de dedos, e é isso que se tem vindo a verificar com este caso, lamentavelmente. E ninguém, volto a referir, lamenta mais do que nós ter que ouvir, obviamente, estas coisas, e com toda a razão, por parte dos moradores, porque é insustentável viver ali quando o cheiro está de facto intenso. Não é? Pedro, relativamente a esta situação destes moradores ali daquela zona, enfim, o que é que poderia ser uma solução, sendo que já está claro que a solução passará por uma nova etar, porque aquela já atingiu o seu limite de capacidade? Bom, em primeiro lugar, lamentar que ao longo de 8 anos, segundo os moradores aqui nos transmitiram, este problema se arraste sem solução. E, pondo-me um pouco no lugar deles, dá para perceber o incómodo que é almoçar, jantar, tomar o pequeno almoço e adormecer com um cheiro nauseabundo. E, portanto, acho que esta solução da nova etar já devia de estar construída, mas vale mais tarde do que nunca. Ainda bem que as Águas do Ribatejo, em articulação com a Câmara, vão dar início a esta obra. Não é dinheiro pouco, são 5 milhões de euros. Obviamente que o dinheiro também não cai do céu, e os fundos comunitários vieram ajudar este projeto das Águas do Ribatejo, um pouco por toda a Lesíria e um pouco por todo o distrito de Santarém. E, obviamente, que há prioridades, os outros concelhos também têm as suas prioridades, e há que dividir, no fundo, os fundos comunitários e os projetos por todos os municípios envolvidos neste projeto, que é um grande projeto das Águas do Ribatejo, onde o Partido Socialista está, e bem, desde a sua gênese, quero aqui deixar esta marca. E esta marca, que também é do Partido Socialista, traz desenvolvimento, neste caso para o município de Benavente, e vem resolver este problema aos municípios. Depois, dizer que este é um bairro, sobretudo o Sapal Entre Águas, que nasce de um loteamento da Câmara Municipal. E aqui as responsabilidades da Câmara acrescem, porque demorou muitos anos que aquele loteamento tivesse, por exemplo, um mini parque infantil, que é o que lá está. Demorou muitos anos e foi preciso que os moradores se insurgissem e se lamentassem, como agora estão aqui a fazer, coitados. Andam em lutas consecutivas para que tenham alguma coisa de positivo naquele loteamento que é da Câmara Municipal. Lá nasceu e construiu a Câmara um ringue e um polidesportivo que, a meu ver, não era a melhor solução. É óbvio que isto tem custos reduzidos, é mais fácil meter lá um ringue, porque depois também não tem grandes despesas de manutenção, mas vamos nos focar na questão da etar. Estes moradores realmente precisavam ali de um jardim e de um parque infantil de outra dimensão e de outra qualidade. E, portanto, a solução está a chegar, e quem esperou 8 anos
tem pelo menos a esperança e esta boa notícia de que o problema vai ser resolvido nos próximos anos, assim esta construção da nova etar corra pelo melhor como esperamos. Ricardo Oliveira, um breve comentário também relativamente a este problema. Às vezes era preferível haver outro tipo de frontalidade com as populações e dizer-lhes diretamente, meus senhores, não é possível resolver o problema, vão ter que aguentar mais 1 ano ou 2 até a nova etar estar concluída, do que estar a alimentar uma esperança vã àquela gente de que as coisas nos próximos tempos serão resolvidas. E ouvimos aí um morador a dizer que na altura, antes das eleições, até deixou de cheirar mal. Portanto, e nós daqui podemos tirar as nossas ilações. Passaram as eleições, voltaram outra vez os maus cheiros. Há uma coisa que me ficou... Posso interrompê-lo? Sim, diga, o senhor sabe que não foi só antes das eleições. Este problema arrasta-se há muito, na maior parte do tempo há de facto os cheiros, mas há determinados períodos em que o cheiro não tem existido. Coincidiu mais uma vez. Coincidências. Mais uma vez. Coincidências. Não, mas há outros períodos em que não havia eleições e que também não houve cheiro. São coincidências. Eu retive uma expressão utilizada por um dos moradores que se sentem esquecidos, abandonados e maltratados. Os moradores, este senhor... maltratados, o vereador Hélio Justino. Um dos senhores, de facto... Permita-me, um dos senhores que falou, que é um dos interlocutores daquele bairro, eu, enquanto Presidente de Junta, tive a oportunidade de falar muitas vezes com ele. Estamos a falar do Sr. Júlio Mota. Exatamente. Tive a oportunidade de falar muitas vezes com ele. E, portanto, a mim não me surpreendeu o que ele disse, não é? Portanto, o diálogo sempre existiu e nunca, seguramente, este senhor foi enganado por quem quer que seja, pelo menos nas conversas que teve comigo, ou já na Câmara Municipal, ou enquanto Presidente de Junta ainda, mas numa reunião com o Presidente da Câmara Municipal, ninguém enganou ninguém. Uma das críticas que nós podemos fazer à CDU é, de facto, não saberem definir as prioridades para o território. E muitas vezes ser feita uma gestão de navegação à vista. Portanto, agora é melhor ir ali, mas sem definir, de facto, as prioridades que são importantes para a vida das pessoas a 5, 10, 15, 20 anos. E há aqui outro apontamento que eu tenho que fazer, porque é muito fácil dizer que há aqui uma responsabilidade direta das águas do Ribatejo, mas não são assim tão poucas as vezes que, quando são aspectos positivos, a Câmara puxa dos galões e puxa para si os louros das situações. Mas, quando a coisa corre menos bem, quando os aspectos são negativos, portanto, aí a responsabilidade já é da empresa municipal, intermunicipal, Águas do Ribatejo, onde o município de Benavente tem assento no Conselho de Administração. No mandato anterior era o presidente Carlos Coutinho, administrador da empresa. Neste mandato é a vereadora Catarina Val. A questão das águas, com certeza, acho que ainda devemos vir aqui a tratar também no programa Cheque Mate, uma questão específica acerca, enfim, das obras das águas do Ribatejo e também de alguns dos problemas que se têm levantado relativamente à empresa. Eu peço que aceleremos um pouco mais, até porque ainda faltam 2 temas para falar e, portanto, eu sugiro que passemos já ao tema sugerido pelo Pedro Pereira e que tem a ver com a questão de dívidas de entidades e particulares à autarquia de Benavente, que ascendem os 806 mil euros. De resto, foi um assunto também falado na última reunião de Câmara da autarquia. Pedro, enfim, o que é que gostava de dizer relativamente a estes valores e estas dívidas? Muito bem, para sermos justos, sinceros, há que reconhecer que a Câmara Municipal tem um bom princípio, que é de pagar a tempo e horas aos fornecedores e, portanto, essa é um princípio que nós, o Partido Socialista, e eu pessoalmente muito prezo, não só na minha vida pessoal e particular, como também gosto que a entidade para a qual me candidatei e um dia espero ser presidente continue nesse caminho positivo. Depois, não está ao mesmo nível no que toca à exigência
da cobrança dos seus serviços prestados à população, e aí trouxe-nos o Executivo CDU à última reunião de Câmara uma dívida que ronda os 806 mil euros. E estamos a falar de rendas de habitação social que não são pagas e que se arrastam ao longo dos anos, rendas de comércio, serviços e concessões, rendas de terrenos, venda de bens, serviços recreativos, serviços desportivos, transportes de coletividades, limpezas de fossas céticas, outros trabalhos por conta de particulares, parques de campismo, fornecimento de refeições a crianças no ensino também pré-escolar, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e por aí fora. E depois há aqui também uma dívida das estradas de Portugal bastante elevada, que está em contencioso e que ronda os 500 mil euros. Portanto, em tudo o resto, soma, portanto, subtraindo os 800 aos 500, cerca de 300 mil euros. E o que é que, a meu ver, não está a acontecer? A Câmara Municipal, ainda que tenha uma preocupação social e bem, com as dificuldades financeiras das pessoas, das famílias e até de algumas empresas que são importantes para o nosso município, não está a tratar todos de igual forma, porque a maioria, o que isto nos mostra é que a maioria da população está a pagar os serviços prestados pela Câmara, está a pagar os seus impostos municipais, e estamos a falar de uma dívida à Câmara, ao nível dos impostos municipais, IMT, IMI e antiga CISA, na ordem dos 5 milhões e 200 mil euros, e há uma minoria da população que não está a assumir esse compromisso dos pagamentos. E não posso acreditar que esta lista imensa, que ainda não nos foi facultada ao nível dos nomes e das entidades públicas e empresas, que eu espero que o Executivo Comunista nos apresente a nós, vereadores da oposição, que esteja tudo em dificuldades financeiras ao longo destes últimos anos, sobretudo neste último mandato e no anterior. Portanto, não pode a maioria da população pagar por todos. Isto acho que é uma questão de justiça social que não está a acontecer, e também de justiça fiscal. E, portanto, a Câmara tem ao seu dispor, aliás, como toda a administração pública, meios jurídicos, judiciais, para poder atuar, obviamente com uma certa dose de bom senso, naqueles casos das famílias e das pessoas com mais dificuldades. Mas há muita boa gente que pode pagar e muitas empresas que não pagaram e que até hoje temos dúvidas se os processos foram transparentes, sobretudo ao nível da Portugal, que todos sabemos, e consta que pagou muito pouco ou nada de IMI. E, portanto, este dinheiro que faz muita falta ao município para investimento, não nos chegou à Câmara Municipal. Depois há pessoas que, há que dizê-lo, trabalham de sol a sol e, portanto, para poderem pagar as suas rendas, as suas despesas ao nível da habitação, e viram as suas casas até penhoradas com a crise, pelo banco ou pelas finanças. Outras tiveram que emigrar. E eu pergunto se a Câmara se preocupou também com estes. Porque, mais uma vez digo, nem todos estão a ser tratados de forma igual. E este é um princípio que eu defendo para a gestão e a administração da Câmara Municipal de Benavente. E como é que isto é possível? É possível criando um regulamento que defina critérios e princípios iguais para todos. Porque o que não pode acontecer é haver a dúvida, que é relatada muitas vezes pelas pessoas que vão ao atendimento ao público, nomeadamente ao seu presidente, aos seus vereadores da CDU, fazer as suas queixas de que a vida está complicada, que precisam eventualmente de alguma ajuda, e depois verem adiados os pagamentos ou haver até perdões daquilo que eram as suas dívidas, enquanto outros que se calhar não vão ao atendimento ao público não têm essa possibilidade. Portanto, há que criar aqui normas iguais para todos,
porque não basta dizer que nós somos transparentes, é preciso depois também provar, e nada como trazer para todos as regras e publicá-las, que é para não haver dúvidas que uns que vão ao atendimento têm e os que não vão ao atendimento não têm. Isto dá um poder político e discricionário que depois se questiona muitas vezes, não só nesta Câmara como noutras, que isto também dá para e ajuda a ganhar eleições, e às vezes com maiorias absolutas, e ajuda aos presidentes a perpetuarem-se no terreno. O que cria uma clara desvantagem para quem está na oposição, que não tem, obviamente, um orçamento para poder investir aqui ou ali, para definir prioridades, não tem, digamos, forma de ajudar como gostaríamos essas pessoas, num critério de justiça social e que tinha que estar perfeitamente regulamentado. E, portanto, é isso que eu proponho, um regulamento de apoios sociais, como tem outras câmaras, nomeadamente a Câmara Municipal de Cruz, onde não há dúvidas dos critérios que são estipulados e que eles são iguais para todos. Vamos agora fazer uma breve pausa para compromissos publicitários e já vamos voltar a debater este tema, na segunda parte do Checkmate. Regressamos então para a segunda parte do programa Checkmate e vamos continuar a abordar a questão, o assunto levantado pelo Pedro Pereira, que tem a ver com esta questão das dívidas na autarquia de Benavente. Ricardo Oliveira, relativamente a esta situação, a este assunto, portanto, também foi falado na última reunião de Câmara e também foi dito que algumas destas dívidas eram de difícil cobrança, enfim, que perspectiva é que tem também sobre este assunto? Pronto, nós, aquilo que sabemos, aquilo que nos é dado a saber, é que, de facto, dívidas diretas de munícipes pela prestação de diversos serviços ou não, portanto, de habitação social, limpeza de fossas, cedência de autocarros, estamos a falar de um valor à volta de 300 mil euros. 300 mil euros são muitos euros. Dava para fazer muita coisa no nosso município. Efetivamente, que o vereador Pedro Pereira alvitra aqui a hipótese de se criar um regulamento que pudesse clarificar. Eu, não discordando totalmente com isso, nem sei se seria necessário um regulamento e se não bastaria só o simples cumprimento da lei. E, portanto, há mecanismos para cobrar, sabendo nós também, eu não quero fazer demagogia com isto, que muitas vezes há dívidas impossíveis de cobrar ou porque as pessoas não têm forma de pagar, pessoas de habitação social, enfim. Mas nós teríamos que saber também que casos são esses. E, se calhar, uma das medidas justas, até para que todos os cumpridores, e que são a grande maioria, felizmente são a grande maioria, todos os anos pagam o seu IMI a tempo e horas, todos os anos pagam as rendas das habitações sociais, as limpezas das fossas céticas, mas toda a gente devia saber quem é que de facto deve ao município de Benavente. E se, por exemplo, a Segurança Social tem, na internet podemos aceder à lista de devedores à Segurança Social, porque é que nós não podemos publicar também? Acha que isso iria contribuir para que, enfim, algumas dessas dívidas fossem pagas? Eu penso que sim, as pessoas às vezes por vergonha pagam, não é? Agora, quando pensam que não pagam e que ao não pagar não há qualquer consequência desse ato, estão à vontade se calhar para permanecer nessa situação. Eu acredito que determinadas pessoas, vamos dar um caso concreto, um exemplo concreto. Há muitos anos, há 10 anos, por exemplo, uma determinada família teve a residir numa habitação social da Câmara Municipal, mas por dificuldades financeiras não conseguiu comprar, ainda que uma renda baixinha, mas não conseguiu cumprir com a sua obrigação perante o município. Mas passados 10 anos, essa família hoje já pode, o marido e a esposa podem estar os dois a trabalhar, os filhos que entretanto estavam na escola também já podem estar a trabalhar, a situação mudou, a dívida mantém-se, as pessoas porventura até já se esqueceram que teriam esse compromisso para com o município e se eventualmente fossem alertadas para isso, hoje teriam condições de honrar aquilo que foi um compromisso que assumiram há uns anos atrás.
E, portanto, eu acho que a publicação da lista dos devedores ao município de Benavente seria, se calhar, uma medida que teria os seus efeitos para, no fundo, tentarmos cobrar, não a totalidade, mas uma grande parte destes 300 mil euros que são devedores à Câmara Municipal. Também sabemos que da parte das verbas do IMI, que é a própria autoridade tributária, estes 5 milhões que devem à Câmara, é a própria autoridade tributária que não fornece o nome das empresas ou das pessoas particulares que devem esta verba do IMI ou do IMT ou da antiga CISA. Mas também aí, e eu disse isso na reunião de Câmara, tem faltado se calhar alguma ação por parte dos municípios portugueses, e aqui falo diretamente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que já podia ter conseguido, junto do Governo, que efetivamente as câmaras pudessem ter acesso, volto a referir, conforme nós também temos a quem deve à Segurança Social, que as câmaras pudessem ter acesso. Afinal, tenho 5 milhões de euros na rua que são de IMI e não os consigo receber, mas não sei quem é que não pagou a autoridade tributária porque não me fornece os nomes. Vamos passar então, Hélio. Hélio, esta é uma sugestão que, na sua opinião, pode vir a ser acolhida, publicar a listagem das pessoas que têm dívidas para com a Câmara, podia, de certa forma, fazer com que alguns devedores cumprissem? Não me parece que seja o melhor caminho. Não é, pelo menos, de acordo com aquilo que nós consideramos que é razoável neste tipo de situações, expor as pessoas. Admito que a Câmara Municipal possa ser mais proativa no sentido de poder receber algumas destas dívidas. Isso acredito que sim, que há trabalho que podemos fazer nesse sentido. Agora, não me parece que dessa maneira, pelo menos não concordo muito com ela. Relativamente às questões do IMI, parece-me claro que tem a ver com a autoridade tributária, é uma realidade que não é só do município de Benavente, é do país, incluindo a questão que o vereador Pedro Pereira levantou da Porto Cali. Portanto, se pagou muito ou não pagou muito, não é uma questão que a Câmara diretamente tenha intervenção nela, é uma questão, de facto, da autoridade tributária. Relativamente ao outro montante, e como já aqui foi dito, a grande maioria dos 800 mil euros tem a ver com o próprio Estado português e com uma dívida relativa ao processo da Estrada Nacional 119, creio. 118. Depois, relativamente às outras questões, dizer o seguinte, e parece-me que a avaliação que o vereador Pedro Pereira faz desta situação é um pouco incorreta e, de certa forma, até injusta, e eu vou procurar transmitir o seguinte relativamente a isso, até porque na última reunião de Câmara, quando esta questão foi tratada, tivemos nenhum dos eleitos, mas um funcionário, o diretor de departamento, a prestar esclarecimentos relativamente ao porquê destas dívidas, e parece-me que ele foi muito claro naquilo que referiu. Ou seja, grande parte destes valores têm a ver com os resíduos sólidos, ou seja, na fatura da água há uma parte que é para as águas de Ribateja, do consumo da água, outra que é para a Câmara Municipal e que tem a ver com os resíduos sólidos, que é uma responsabilidade direta ainda da autarquia. E, portanto, não pagando a fatura da água, aquela parte relativa aos resíduos sólidos não vem para a Câmara Municipal. Mas por há muita norma, gente que não paga a fatura da água? Há muita gente que não paga. Depois há uma coisa aqui que é importante dizer, é que estes valores são valores de anos que se arrastam. Portanto, quando falamos em 300 mil euros, também estamos a falar aqui num conjunto significativo de anos. E, pegando naquilo que o vereador Ricardo Oliveira disse, dizer que por isso é que ainda constam cá estes valores, ou seja, porque hoje as pessoas podem não ter possibilidade de pagar, mas a sua vida pode alterar e no futuro podem, obviamente, ter essa possibilidade. E é aí que a Câmara Municipal e é aí que a Câmara, de facto, era isso que eu ia dizer. Outra... Exatamente. E era isso que eu ia dizer. É aí que, eventualmente, a Câmara pode ser mais proativa no sentido de tentar perceber se a vida da pessoa alterou e se pode, obviamente, fazer face a esta dívida. Mas é por isso que ela se mantém, para haver uma possibilidade de pagamento no futuro.
Mas dizer que uma boa parte tem a ver com esta questão dos resíduos sólidos e depois o que é que se faz quando as faturas são valores muito pouco significativos, que avançar com processos para tribunal, e as Águas do Ribatejo já explicaram esta situação, avançar com processos em tribunal significa ter custos muito maiores do que o valor que constava daquela fatura. Estamos a falar de largos milhares de consumidores nos municípios que fazem parte das Águas do Ribatejo. Depois, a outra questão que tem a ver com as situações sociais ou das nossas coletividades e associações, eu próprio tenho, porque algumas das coletividades têm passado por alguns, felizmente que não são muitas, mas têm passado algumas por períodos de maior aflição. Eu próprio, com uma das coletividades, e das poucas, porque não há, de facto, não podemos dizer que há muitas dívidas na Câmara de Coletividades, mas há uma que tem algum significado. Eu próprio já encetei contactos no sentido de se definir um plano de pagamento, até porque a Câmara atribui subsídios todos os anos. Portanto, vamos definir um plano e vamos abater ao longo deste mandato essa dívida que há na casa dos 6.000 euros e, portanto, é a dívida mais significativa. As outras são coisas perfeitamente insignificantes e que não têm nenhuma expressão. Relativamente à questão social, e eu dizia, sobretudo relativamente a esta parte, que o vereador Pedro Pereira faz uma avaliação, se calhar não muito correta, porque assim, nós não gerimos nada que é nosso, não é? Temos que ter essa noção. E hoje em dia, determinada posição, determinada decisão por parte de um político pode mais tarde vir a trazer graves consequências e, portanto, a questão do adiar pagamentos e dos perdões de dívida, nenhum de nós, seguramente, em nenhum atendimento ao público faz isso e fará isso. Não é? Mas, por exemplo, esta questão dos regulamentos dos apoios sociais os regulamentos existem, mas existem regulamentos dos apoios sociais, existem normas definidas, existem regras, existe a lei geral em muitas situações. É óbvio que, em alguns casos, teremos que os aperfeiçoar, teremos que os adequar às novas realidades que vão acontecendo e, sim, senhor, fazer esse trabalho, com certeza, estamos de acordo. Agora, a ideia que é aqui passada de que, a troco de votos, se vai fechando os olhos a esta ou àquela ou outra situação, não me parece nada correta, não acontece seguramente, porque nós não estamos a gerir uma coisa que é nossa, nós não podemos perdoar uma coisa que não é nossa. Aliás, e por isso é que eu referi que o diretor de departamento esteve na reunião e teve a explicar a situação, e inclusive falou que nas situações de rendas em atraso há processos de despejo, há processos no sentido de recuperar os valores em dívida, e portanto é esse o caminho normal, é esse o procedimento normal. Há planos de pagamento, é óbvio que há sensibilidade da nossa parte, como havia por parte do Sr. Vereador Pedro Pereira, se fosse ele que estivesse no Executivo, com funções de gestão a tempo inteiro, e tivesse esta área, seguramente também dele havia, obviamente, sensibilidade para poder fazer um plano de pagamento, porque numa determinada altura, determinada família, porque qualquer um pode passar por essa situação, teve dificuldades em honrar os seus compromissos. E, portanto, isso nós não somos, obviamente, insensíveis. Agora, perdoar dívidas, pelo amor de Deus, não podemos, e, portanto, não acontece isso no atendimento ao público. Vou ser mais claro e mais direto dizendo o seguinte: é uma ilusão quando se diz que isto pode levar a ganhar eleições, porque todos sabemos, e sendo muito direto e muito concreto, todos sabemos que muitas vezes as pessoas que mais recorrem aos apoios sociais são famílias disfuncionais que nem sequer vão votar. Não é? E aos olhos dos outros que votam, aos olhos dos outros que votam, muitas destas situações são mal vistas. E, portanto, não é por uma questão de votos, seguramente, porque a realidade hoje é completamente diferente do que era há uns anos atrás. Não é? E, portanto, por isso eu acho que o vereador Pedro Pereira fez uma avaliação que, no meu entender, não é correta desta situação. Para terminar também este assunto, Pedro, muito brevemente, para passarmos ao último tema. Muito bem. Se há alguma coisa injusta e incorreta, é para com aqueles que pagam, que são a maioria. E, portanto, acho que a minha avaliação está perfeitamente enquadrada com a maioria daqueles que pagam as prestações de serviços à Câmara e com aqueles que pagam o seu IMI e os demais impostos municipais à Câmara Municipal. Para aqueles que têm que pagar por todos, é que isto está a ser injusto e incorreto e, portanto, o que nos compete a nós
é encontrar soluções para este problema. Relativamente às explicações claras do Sr. Diretor de Departamento, eu compreendo as explicações que ele deu, mas nós, vereadores da oposição, recebemos esta listagem, nós não sabemos quem é o nome da pessoa ou da entidade que deve à exceção das estradas de Portugal. E, portanto, o que nós queremos, também sou de acordo que se deve ter alguma reserva e não se deve publicar, expor para toda a gente ver quem é que deve e quem é que não deve, porque isso causa algum constrangimento e há pessoas com dificuldades financeiras que nós temos que ser sensíveis, mas para nós, vereadores, tem que nos ser facultada a relação da pessoa com aquilo que deve à Câmara, qual foi a prestação de serviço que deve e o montante que deve. Para nós podermos ter um conhecimento real se realmente existem claras dificuldades financeiras ou não. Porque é que me garante, com esta listagem, sem nomes e sem avaliação da vida financeira das pessoas, se têm emprego, se não têm, se têm muitos filhos, se têm poucos, se podem pagar ou não, que isto corresponde de facto tudo a dificuldades e que a Câmara teve em todos os casos que recorrer à sua sensibilidade social. Não está garantido. E, portanto, temos que aprofundar. Eu compreendo que até aqui não tivesse havido esse cuidado por parte do Executivo CDU. É um facto que os vereadores da oposição, justiça lhes seja feita, estão também mais exigentes, é um facto. Nós trouxemos para o debate temas e queremos mais explicações, mais aprofundamento, o que é bom também para o município de Benavente, a oposição estar mais forte e, portanto, a CDU também tem que se adaptar agora a uma nova realidade, que é ter vereadores que lhes pedem mais por contas e por justificações e que querem votar em consciência e que também querem ajudar ao desenvolvimento do município. E quando a gente fala nos problemas, também estamos a apresentar algumas soluções. Fica então essa sugestão. Concordo com o vereador Ricardo Oliveira no que toca a uma posição da Associação Nacional de Municípios em articulação com o Governo, porque pelo menos a Câmara Municipal, esta e todas do país, tem que ter acesso à lista dos devedores ao nível dos impostos municipais. Vamos ver como se vai desenvolver esta questão para o futuro. Vamos abordar então agora o último tema que foi sugerido pelo Hélio Justino e que tem a ver com a questão dos incêndios florestais. E por falar na Associação Nacional de Municípios, a Associação esta semana, na terça-feira, referiu querer uma audiência com o Primeiro-Ministro para discutir a revisão da lei que obriga a proceder à limpeza dos terrenos em caso de incumprimento das entidades privadas, um regime que neste momento está a opor os municípios ao Governo e, portanto, de acordo com a ANMP, os municípios não têm capacidade para cumprir alguns dos prazos a que lhes estão atribuídos. Hélio, relativamente a este assunto e também relativamente a esta questão da Associação dos Municípios, que, enfim, refere que as autarquias não estão em condições de cumprir com os prazos legais. Pois bem, essa é uma das razões porque sugerimos este tema. A outra é porque se iniciou ontem aqui no nosso território o levantamento, digamos que, dos casos mais problemáticos e começou a ser feita a georreferenciação dos terrenos que implicam um maior perigo, isto por parte da GNR, com o apoio, obviamente, das autarquias, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. Esta questão do ordenamento do espaço florestal, que pelos vistos tem um atraso de décadas e que tem sido mais um desordenamento, é uma situação neste momento muito mediatizada pelo que se passou sobretudo no centro e norte do país durante o ano de 2017. Diz-se muitas vezes nestas situações que depois de casa arrombada, trancas na porta, e é um pouco isso que está a acontecer. O Governo, que é quem tem a grande responsabilidade nesta matéria, quer resolver agora em meses aquilo que ao longo de muitos anos os diversos governos não conseguiram resolver.
Há objetivos que foram definidos que são de facto muito importantes e aí estamos todos de acordo relativamente a essas matérias, sobretudo as exigências de limpeza dos terrenos. Agora, temos que ter uma noção que são objetivos extremamente difíceis de cumprir em alguns casos. E as novidades é que se impõem às autarquias, e por isso também trouxemos aqui esse tema, que se impõem às autarquias responsabilidades muito significativas nestas matérias, depois com consequências muito complicadas em caso de não ser possível o cumprimento. Ou seja, o que está definido é que até 31 de março os proprietários têm que limpar os seus espaços. Depois aqui levantam-se logo várias questões. É que se o abril e o maio forem muito chuvosos, os terrenos voltam a ficar na mesma. A outra questão é até que ponto os proprietários têm capacidade financeira para fazer estas limpezas, porque elas são seguramente, em alguns casos, muito exigentes. Depois, se os proprietários não cumprirem, há lugar à aplicação de coimas, ok, mas a Câmara tem que se substituir a eles e tem que até 31 de maio tem que fazer a limpeza integral, ainda que depois imputando os custos aos proprietários. É uma situação que temos que questionar, porque até que ponto as câmaras têm meios para conseguir fazer este trabalho, para além daquilo que já referi, se os proprietários os têm ou não, e depois, será que o país está preparado para, em 2 meses, reunir os meios suficientes para fazer esta ação? É uma dúvida que fica, só que neste momento, para que, e esta é uma expressão que o Presidente da Câmara de Benavente, uma vez que ele não está aqui hoje, vou lembrá-lo, tem referido muito ultimamente, é que não pode ser mais nenhum ministro demitido por causa da questão dos incêndios. A partir de agora a problemática vai passar para os presidentes de Câmara, porque nas consequências está uma possível perda de 20% do Fundo de Equilíbrio Financeiro, que no caso da Câmara de Benavente, só a título de exemplo, corresponde a cerca de 800 mil euros, e isto pode comprometer de uma forma decisiva aquilo que são as ambições de concretização do orçamento que está aprovado e dos objetivos que a Câmara Municipal prossegue. Portanto, é uma problemática a nível nacional que, de facto, as câmaras, a Associação Nacional de Município estão a tratar, e esperemos que consigam tratá-la da melhor forma, e que o Governo tenha a sensibilidade para perceber que, de facto, é um problema que temos que encarar todos de frente. As câmaras seguramente que estarão disponíveis para fazer parte direta da resolução desta questão, mas é um problema que não tem uma resolução fácil, que é extraordinariamente exigente e que tem que ser avaliada de outra forma, e que o próprio Governo tem que ter uma abertura para ele próprio disponibilizar meios significativos para a tomada de medidas eficazes neste tipo de situação. Vamos aguardar e vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos meses, mas estamos muito expectantes relativamente. Mas no caso do Conselho de Benavente não é possível, portanto, cumprir com estas situações, com estes prazos que estão definidos? Sim, nós neste momento estamos a trabalhar nesta matéria, e ainda antes de haver estas imposições, nós já internamente estávamos a discutir a nossa forma de intervenção no nosso município, e portanto vamos procurar cumprir com tudo aquilo que nos é pedido. As grandes dúvidas resultam do facto de depois na prática poder efetivar aquilo que nos é pedido ou não. Não só nós, os próprios proprietários, estamos a falar de um conjunto de grandes exigências, faixas de 100 metros de gestão de combustíveis nos aglomerados urbanos, faixas de 50 metros para cada lado, ou seja, que resulta também em faixas de 100 metros nas habitações isoladas, intervenções diversas que vão inclusive ao nível do corte de árvores, da poda de árvores, e de facto é extremamente exigente, quer para os particulares, quer também para os municípios, seja ele qual for. Portanto, é um problema que
que o Governo está claramente a sacudir para outros, quando é um problema nacional que o Governo devia encarar de uma outra forma e devia assumir uma outra responsabilidade, na nossa opinião. Pedro Pereira, os municípios têm capacidade para cumprir com estes prazos? Bom, em primeiro lugar, dizer que sempre que há, no fundo, descentralização de atribuições ou de competências do Governo, da Administração Central para as autarquias locais, os autarcas ficam alarmados, preocupados, porque nem sempre isso vem acompanhado dos recursos financeiros para fazer face às exigências. Mas a experiência, e tranquilizando quem nos está a ouvir, a experiência de décadas demonstra que tudo aquilo que foi transferido para os municípios, de uma forma geral, responderam bem e positivamente às necessidades das populações. E até responderam melhor do que o Governo, porque estão mais próximos. E é essa a intenção do Governo, e acho que, a meu ver, bem, desde que seja feito um trabalho por todos os agentes envolvidos, que é o que está em causa. Depois desta catástrofe que aconteceu em 2017, isto tornou-se num desígnio nacional, onde todos têm que ser chamados a evitar futuras catástrofes que se traduziram em dezenas, talvez centenas de mortes e de feridos por este país fora. É verdade que este problema se arrastou durante décadas e que por sucessivos governos, é verdade, mas ainda bem que há um governo que está desta vez proativo na tentativa de evitar que isto volte a acontecer. Agora isto demora muitos anos, o reordenamento da floresta é um trabalho de décadas, não é um trabalho pelo menos de 10 anos, na melhor das hipóteses, não é um trabalho de meses. Aí compreendo as preocupações dos autarcas, mas no caso do município de Benavente, que é isso que nos traz aqui, eu estou confiante que vamos conseguir dar a resposta. E porquê? Para já temos um Serviço de Proteção Civil que tem, juntamente com os corpos de bombeiros, demonstrado qualidade e eficácia nas respostas. Não temos nenhum histórico nos últimos anos de catástrofes e de incêndios de grande significado que não tenhamos dado uma resposta positiva. E mais do que isso, é que 2/3 da floresta está nos terrenos da Companhia das Lesírias, mais coisa, menos coisa. E a Companhia das Lesírias, felizmente, tem um bom ordenamento florestal. Acresce a isso que depois temos ali algumas preocupações com os sobreiros na Mata do Duque e em Zambujeiro. Mas quero acreditar que aqueles proprietários continuam a manter algum poder económico e financeiro para responder positivamente à limpeza dos terrenos. E, portanto, passo a passo, resolvendo já, descansando e tranquilizando já os municípios do Concelho de Benavente relativamente a esta matéria, o que é que sobra no fundo? Sobra os foros da Almada, os foros da Charneca e a Barrosa. E o que é que eu proponho que a Câmara faça? Um porta a porta, porque a informação tem que chegar diretamente às pessoas. Não basta, se calhar desta vez para essas localidades, um edital, não basta publicar no site da Câmara ou no Facebook, nós temos que ir ao encontro dos proprietários, notificar e ir, se calhar, pessoalmente. E eu estou disponível, enquanto vereador da oposição, já fiz o porta a porta na campanha eleitoral, mais facilmente faço por uma boa causa. E aí resolvemos, de facto, ou pelo menos dá-nos uma certa confiança de que o município de Benavente, face a estas características, vai conseguir fazer face aos desafios do Governo. Já outros municípios, se calhar, vão ter muito mais dificuldades, mas no município de Benavente, face àquilo que acabei de dizer, não é de prever. Ricardo Oliveira, e de uma forma geral, estas medidas que foram anunciadas, enfim, são, a seu ver, medidas que vão contribuir para esta questão da prevenção dos incêndios? São medidas execuíveis? Eu, em primeiro lugar, acho que nesta matéria, em concreto, não haverá
nenhum presidente de Câmara no país que concorde com esta medida. Até mesmo os presidentes de Câmara eleitos pelo Partido Socialista, que são uma maioria na Associação Nacional de Municípios, não concordam com esta descentralização imposta pelo Governo, porque, de facto, isto não faz sentido nenhum. E, portanto, nós não podemos, e aqui não se trata de uma questão partidária, nós não podemos aceitar que a responsabilidade da não limpeza dos terrenos seja imputada diretamente às câmaras municipais, livrando assim o Ministério da Administração Interna das responsabilidades que tem que ter naquilo que é a prevenção e o combate aos incêndios. Mas considera que as autarquias também têm a responsabilidade? Aliás, essa questão também foi muito levantada quando dos incêndios. As autarquias têm responsabilidade, mas nós, quando passamos responsabilidade para as autarquias, ela também tem que vir acompanhada com um prazo que seja execuível. Nós não podemos querer, e o vereador Pedro Pereira diz que até que enfim houve um governo que foi proativo, mas foram preciso morrer mais de 100 pessoas no verão passado, no verão e em outubro passado, para que se fizesse alguma coisa. Efetivamente é uma culpa de todos os governos. Nós temos um ordenamento territorial no que diz respeito à floresta que é uma vergonha. No nosso país é uma vergonha. E aí todos são culpados, até mesmo os municípios. Agora, o problema tem que ser resolvido. Infelizmente já não somos capazes de restituir a vida às pessoas que infelizmente sucumbiram ao poder das chamas nos terríveis incêndios do ano passado. Portanto, temos que fazer alguma coisa para o futuro. Mas a preocupação devia ser na prevenção, e esta preocupação da prevenção devia estar centralizada naquilo que é a Autoridade Nacional da Proteção Civil. A Autoridade Nacional da Proteção Civil não pode ser um mero centro de trabalho de alguns licenciados na área, que ali estão, parece que às vezes só para ter algum estatuto e para ter as divisas ao ombro. Não pode ser isso. Tem que ser uma entidade proativa, que depende diretamente do Estado, como nós sabemos, e que fale diretamente com os responsáveis diretos da Proteção Civil em cada município, que é o Presidente da Câmara. E isto é importante, isto tem que ser feito, efetivamente tem que ser feito. Os terrenos têm que ser limpos. Agora, não podem exigir às pessoas, muitas vezes sabendo nós a dificuldade que as pessoas terão, e no caso de Benavente isto nem é tão preocupante, porque o município de Benavente não tem uma área florestal tão densa como tem os municípios a norte. Portanto, estamos a falar aqui de realidades completamente diferentes. Veja-se a dificuldade que terá um município como Abrantes, como Mação, como Sardual, no norte, e estou a falar no norte do nosso distrito, que são municípios com uma floresta densíssima de eucaliptos, de pinheiros, a dificuldade que eles terão, muitas vezes em pequenos produtores, pequenos agricultores, pessoas que até estão no estrangeiro, imigrantes, que têm as suas casas, que só cá vêm no verão. Como é que vão diligenciar, muitas vezes sem dinheiro, para ter isto tudo limpo até 31 de março? E se não estiver, tem que a Câmara avançar. Quem é que paga isso? Todos nós que pagamos os nossos impostos. E as câmaras também duvido, e essa é uma das questões levantadas também pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, serem ressarcidas das verbas. Não, que tenham poder económico suficiente e capacidade para ter depois tudo limpo até 31 de maio. Mas, Marta, eu também tenho que dizer isto, e todos concordarão comigo. Eu penso que seremos, se calhar, o único país no mundo que tem um calendário definido para começar os incêndios. Portanto, começam em junho e acabam, ou começam em maio e acabam em setembro. Isto não faz sentido nenhum. E está provado, pela tragédia que tivemos em outubro, já depois da fase de Charlie não estar ativa, não é? Não ter os dispositivos preparados para agir, que neste momento e com as alterações climáticas que temos, nós temos que acabar com essa história de ter um período de incêndios. Não há. Um grande incêndio pode acontecer efetivamente em abril. Um incêndio como aquele que verificámos no ano passado pode acontecer em abril. Basta conjugarem-se aquelas condições todas que se conjugaram em outubro, e não é difícil que isso aconteça em abril, em maio. Pode acontecer. O tempo já não é aquilo que era há uns anos atrás. E, portanto, nós temos é que ter
temos efetivamente que ter um ordenamento florestal bem feito. Isso, infelizmente, avança, mas com um custo muito grande para todos, que foi a perda de vidas que houve. Temos que ter um ordenamento territorial florestal bem feito, mas temos também que ter dispositivos capazes de agir em tempo útil, porque, como diz um Presidente de Câmara que eu gosto de ouvir falar sobre estas matérias e que conheço, um grande incêndio começou sempre numa fogueira pequenina. E, portanto, a preocupação primeira do dispositivo de combate a incêndios é apagar o fogo nos primeiros instantes em que ele se inicia. Vamos ver, E então, é aí na ação se vão haver algumas alterações depois desta reunião com... Oh, Marta, só um pequeno apontamento, só para eu tenho que dizer isto, é que efetivamente houve uma reunião em Cruz na segunda-feira, no dia 5 de fevereiro, onde isto foi apresentado, e esta ação da GNR começou no nosso município na terça-feira, dia 6 de fevereiro, a fazer esta georreferenciação. A GNR foi prestar cumprimentos à Câmara Municipal, fizeram uma parada em frente à Câmara Municipal, ao Executivo e Presidentes de Junta. Mas eu aqui tenho que demonstrar a minha tristeza, porque parece que neste mandato há uma postura nova da CDU. A CDU admitiu que se calhar falhou em algum aspecto no mandato anterior no que diz respeito à promoção da imagem e agora aproveita todos os momentos para utilizar os meios da Câmara Municipal, tanto o Facebook como o site, para promover os eleitos da CDU. A GNR foi prestar cumprimentos ao Executivo, mas o Executivo foi o Presidente da Câmara e aos Presidentes de Junta, mas esqueceram-se de convidar para estar presentes o Presidente de Junta de Santo Estevão e a Presidente de Junta da Barrosa. Portanto, eles não sabiam que aquilo ia acontecer e veja-se só, fica na fotografia do início desta operação no nosso município o Presidente Carlos Coutinho e os Presidentes de Junta de Benavente e de Samora Correia, ambos da CDU. Sobre este assunto, não sei, Hélio, se quer comentar para terminar. Tenho que comentar. Exato, porque não há uma apresentação de cumprimentos, há uma jornada de trabalho que se iniciou ali e que se iniciou com os dois Presidentes de Junta dos maiores núcleos populacionais. Os outros não é justo. Os outros vão ter a sua intervenção, obviamente, seguramente, mas não há nenhum show-off em relação a estas matérias. Até porque no dia anterior, a reunião que houve em Cruz, os presidentes de junta de Benavente e de Samora Correia, que lá está, são os das maiores áreas, não foram à reunião a Cruz. Mas o de Santo Estevão e o da Barrosa foram. Portanto, no dia anterior estiveram na reunião com a GNR em Cruz, mas no dia em que é para aparecer na fotografia do Facebook do município de Benavente, só ficam os eleitos da CDU. Isso não fica bem. É um assunto demasiado sério para não se tratar fica dessa bem, forma. Mas é assim. Não é isso que aconteceu. Não há nenhum show-off em relação a esta matéria. Há, é óbvio, uma estratégia de comunicação para com as pessoas, no sentido de as sensibilizar, que vai ser fundamental, no sentido de as sensibilizar para estas matérias, e estou a falar dos nossos cidadãos, e eventualmente todos os meios que estiverem ao nosso alcance para poder divulgar esta grande ação será importantíssimo. Porquê? Porque, como referi, e aí referindo-me àquilo que o vereador Pedro Pereira transmitiu, óbvio que há uma grande confiança naquilo que são os nossos agentes e no nosso trabalho de levantamento dos casos mais delicados, com certeza, quer o nosso Serviço de Fiscalização, quer a Proteção Civil, quer os nossos outros agentes, quer a GNR, vão fazer um trabalho que nos dá garantias seguramente. E essa não é a nossa preocupação, porque sabemos quem temos. A nossa preocupação é outra, mas não me dispersando aqui da questão da comunicação, esse trabalho vai levar à criação de uma base de dados que será publicamente disponível para que todas as pessoas tenham conhecimento de se o seu terreno precisa de ser ou não intervencionado e em que medida. E, portanto, tudo o que pudermos fazer para poder fazer chegar às pessoas, para poder sensibilizar as pessoas relativamente a essas matérias, vamos fazer. Há de haver mais tarde. Eu acho que sim, mas começamos muito mal quando uns são preteridos em relação a outros para estar presentes no arranque oficial da operação. Temos que terminar e mais tarde certamente depois iremos falar também dos resultados destas operações, enfim, o balanço que se pode fazer e se as pessoas estão ou não sensibilizadas para esta matéria. Este primeiro cheque-mate chegou ao fim. Conto com a vossa presença novamente daqui a 3 semanas, portanto, uma vez por mês vamos falar sobre o Conselho de Benavente, recordar também aos nossos ouvintes quem vão ser então os intervenientes, os convidados para falar sempre sobre o Conselho, será da parte da CDU Hélio Justino, o vereador Hélio Justino,
Pedro Pereira, vereador na Câmara de Benavente pelo Partido Socialista, e também o Ricardo Oliveira, que exerce funções de vereador do PSD na Câmara. Agradeço muito a vossa presença e o Checkmate está, tal como referi de início, aberto às sugestões dos nossos ouvintes, que podem sugerir temas e colocar questões através da página de Facebook do Checkmate, através da página de Facebook da Rádio Íris, ou também podem enviar por mail para martacarvalhal@irisfm.pt e as questões serão depois abordadas no Checkmate para os intervenientes responderem. De referir também que o programa pode ser visto já a seguir através do nosso canal de YouTube. Podem partilhar os links também para fazer também um pouco de publicidade ao programa, e nós regressamos com o segundo Checkmate no próximo sábado, que será dedicado ao Concelho de Vila Franca de Xira. Tenham um ótimo fim de semana. Carnaval. Obrigado.